Meus queridos, vamos para mais uma aula de filosofia, ok? Hoje eu trouxe para vocês a unidade 2, o tema 2, que vai falar sobre um dos filósofos um dos mais importantes quando a gente se depara com o tema de política, comunidade, sociedade, enfim, certo? Vamos lá. O objetivo desse tema é fazer com que vocês entendam a perspectiva do Hobbes com a relação da sociedade e daquela frase super famosa dele, né, que é o homem é o próprio lobo do homem, ok? E aí a gente vai entrar na ideia de violência, enfim. Com o passar da aula, a gente vai ver bem direitinho como é que se dá essas questões. Antes de iniciar a aula, certo? Vamos ver essas perguntinhas que tem na página 45 da sua apostila, para a gente nortear e aqui a gente trazer um pouco mais para a nossa realidade, certo? O primeiro ponto vai abordar, em sua opinião, o que explica que as pessoas tenham atitudes violentas umas em relação às outras? Vocês já se perguntaram por que as pessoas são violentas e por que elas têm atitudes violentas? Porque há pessoas que roubam e que transgridem as leis e as normas sociais. Já se perguntaram? Vão pensando aí em casa, certo? Em casa, onde vocês estiverem assistindo essa aula, e vão tentando entrar, porque esses questionamentos e essas ideias são super importantes para a gente entender, de fato, essa ideia do Hobbes de o homem é o lobo do próprio homem, certo? E aí ele traz justamente essa frase. Você já ouviu a frase, o homem é o lobo do próprio homem? Eu acredito que algumas pessoas já devem ter escutado sobre. E aí ele te questiona, você concorda ou discorda dela? Será que o homem é o lobo do próprio homem? Será que nós, seres humanos, podemos de fato sermos os nossos próprios predadores? Será? Então se questionem aí um pouquinho, pensem, pausem o vídeo, se questionem, e aí, quando vocês já tiverem refletido sobre essa questão, vocês voltam, né, dão play aí no vídeo para que a gente possa adentrar no nosso conteúdo, certo? Então vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse filósofo tão famoso, Thomas Hobbes. Já ouviram falar no Thominhas? Thominhas é muito famoso, viu? Ele nasceu dia 5 de abril de 1588 e morreu dia 4 de dezembro de 1679. Ele foi matemático, teórico, político e um filósofo inglês. Gente, nessa época, e vocês vão ver que a maioria dos filósofos, eles sempre estão em outros campos. Eles podem ser sociólogos, podem ser educadores, podem ser matemáticos, podem ser astrônomos. Então, a filosofia, o filósofo, eu costumo dizer que o filósofo é aquele tipo de pessoa que adora meter o dedo em todas as coisas, certo? E por isso que eles viviam em outros campos também. Então, e esses outros estudos ajudavam muito, sabe, os filósofos a construírem as suas ideias. E a sua principal obra, o Leviatã, ele foi escrito em 1651. Ele foi publicado, certo? E aí é uma obra que a gente vai comentar aqui posteriormente nas aulas, né? Uma obra importantíssima para a filosofia e para a questão, para a ideia política, que é uma das ideias centrais dessa unidade, que é a ideia de política, né? A gente já falou de política para o Aristóteles, e agora a gente vai trazer a ideia de política
e de sociedade e de outros termos que estejam relacionados agora para Thomas Hobbes. Então vamos lá. No segundo slide eu já trago para vocês a frase que vai nortear o nosso capítulo, o nosso tema, que é: o homem é lobo do homem, em guerra de todos contra todos. Carol, eu entendi, mas não entendi essa frase. Gente, quando ele fala lobo, o lobo é um predador, não é? Então ele caça as suas presas. Então, quando ele fala o homem é o lobo do homem, em guerra de todos contra todos, ele está falando que o homem é o próprio predador do homem. Então, é o homem que vai caçar o homem, é ele que vai poder, talvez, ele vai agir de violência contra o próprio homem. Ele vai estar sempre em guerra de todos contra todos, o homem contra o homem. Simples, né? Na hora que você lê assim, meu Deus, muito difícil, mas depois a gente pensa e traz para a nossa realidade, a gente acaba entendendo. Porque quando a gente fala o homem é lobo do homem, ele é quase o que muitas das vezes a gente pode viver e tem situações. Por exemplo, vamos supor que existem duas pessoas que estão concorrendo a um cargo muito importante em uma empresa, certo? E aí, a gente sempre, né, as pessoas falam do jeitinho brasileiro, ou do passar a perna no outro, puxar o tapete. Então tá aí, o homem é o lobo do homem. Um deles, né, para conseguir alcançar esse cargo, ele vai lá e puxa o tapete do outro, fazendo alguma coisa, né, fazendo com que ele erre em algum momento. E aí que tá, o homem é o lobo do homem, ou seja, os mesmos indivíduos, eles estão ali convivendo e lutando uma guerra que para o Hobbes, posteriormente vocês vão ver que não tem necessidade, que não é o certo. Então vamos lá, né? Aqui eu quero que vocês destaquem, certo? A página 45, ok? Que é aquela que vai lá embaixo. Eu vou trazer as ideias, né, dessa página que fala sobre o homem é uma fera governável, o estado de natureza de Hobbes, certo? E aí ele vai trazer a ideia de estado de natureza, o que é o estado de natureza, e vai se questionar se o homem ele pode ser governável. Vamos lá. Carol, o que é estado de natureza? Vamos ver. Ele se caracteriza a situação dos homens antes de instituírem a sociedade. Ou seja, vamos pensar em estágios, certo? O Hobbes, quando ele cria essas ideias, né, essa frase, ele vai pensar em estágios. Existe um estágio antes da sociedade, ok? E esse estágio aqui, ele chama de estado de natureza. Para chegar a uma sociedade, o ser humano passa pelo estado de natureza, ok? É uma hipótese, e está relacionado com a forma de viver antes da criação da sociedade. Novamente, é uma ideia que ele cria, o estado de natureza, ou seja, que ele vai dizer que o ser humano, antes de viver em sociedade, ele vai viver em estado de natureza. Vamos lembrar aqui da pré-história. Pronto. Aquele período ali, gente, era um período onde o homem estava vivendo em estado de natureza. Por quê? Primeiro, ele não tinha sociedade, ele não estava vivendo em sociedade, e ali ele estava vivendo numa violência, certo? E os homens, eles viviam numa constante batalha entre si, onde os próprios homens eram predadores dos próprios homens, certo? E aí vamos lá. No estado de natureza, os homens dependeriam da força para sobreviver. Vamos lá lembrar, gente, da época da pré-história. Vamos fazer um remember, certo? Vocês lembram que naquela época, né, você vê um filme, ou um documentário, ou um vídeo pequenininho, vocês vão ver que os homens, eles estavam ali, eles eram brutos, né? As pessoas, os homens da caverna, eles dependiam da força para sobreviver, para caçar, para conseguir um local para dormir.
Então eles estavam usando a força. Então no estado de natureza, os homens eles vão usar a força para sobreviver. Vamos lá. Ou seja, o mais forte se impõe sobre o mais fraco. Quando a gente quase uma ideia do darwinismo social, né? Que vocês posteriormente vão ver na história, também aqui na filosofia e em outras aulas de outras disciplinas, que é a ideia de que o Darwin ele criou a teoria da evolução, não é? Na teoria da evolução, ele tinha a ideia de que o mais forte vai sobreviver e o mais fraco vai morrer. Por quê? Porque ele tem condições físicas para conseguir viver em um determinado ambiente. É a mesma ideia de darwinismo social e é a mesma ideia que o Hobbes tem dessa questão do estado de natureza, né? De quando as pessoas vivem no estado de natureza, elas compreendem a ideia de que o mais forte se impõe sobre o mais fraco. Vamos lá. Nesse estado, reina o medo, ou seja, as pessoas vivem em constante medo porque não tem a garantia de proteção, não tem algo ou um aparato para se proteger, apenas a sua força. Por isso que elas vivem em constante violência. As motivações dos seres humanos nesse estado são individuais. Cada um agiria segundo seus interesses. Guerra de todos contra todos. Ou seja, não existe coletividade, não existe pensar no próximo, não existe pensar no outro. Eu vou pensar em mim e em minhas condições para que eu continue viva. Ou seja, é literalmente um campo de batalha. O estado de natureza é como se vários seres humanos fossem jogados ali e a pessoa tivesse, se virem, vocês têm que viver. Vou citar aqui um filme, acredito que a maioria de vocês já tenham assistido ou já tenham ouvido falar, Jogos Vorazes. O que acontece nos Jogos Vorazes? Acontece uma guerra civil e aí algumas cidades que se rebelaram contra o rei, elas são obrigadas a todo ano eleger tributos, né, que são jovens que iriam para um campo de batalha, lutar, matar, para ter um vitorioso e também para alegrar e dar um entretenimento da cidade, né, que é a capital. E aí, Carol, o que é que isso tem a ver? Primeiro, a gente pode destacar aí a ideia do pão e circo de Roma, né, que é colocar várias pessoas para se degladiarem, né? Naquela época, em Roma, eles colocavam os gladiadores para brigarem, e ali, mais uma vez, em estado de natureza, o ser humano ali não pensava no outro, ele estava apenas pensando em si, ele estava numa disputa constante para sobreviver, estava usando a sua força. Do mesmo jeito, o filme Jogos Vorazes, onde vários jovens são colocados em um determinado espaço, presos, onde eles teriam que se matar e matar uns aos outros para conseguir sobreviver. No final, apenas uma pessoa iria sobreviver, apenas uma pessoa iria ficar viva, e essa pessoa, literalmente, ela estaria no seu estado de natureza, porque ela começaria a matar todos os outros, inclusive pessoas que elas conviviam, porque os tributos teriam que ser em duplas, certo? Os tributos, então, eles eram em duplas, certo? Cada distrito, como se fosse cidade, eles iriam disponibilizar 2 jovens. E aí você acaba que você tem que matar uma pessoa que você convivia antes. Você entra no seu estado de natureza, no seu ânimo de violência, e acaba que às vezes afeta. Depois vocês têm os outros filmes que você percebe que esses jovens que passam por essas, né, os que já ganharam,
enfim, eles acabam não vão conseguindo mais voltar à sociedade, né? Não conseguem mais ser inseridos, porque eles entraram de fato no seu estado de natureza. Então vamos lá, vamos para o próximo. Enfatizando, né? Deixando mais forte aqui. O mais forte se impõe sobre o fraco. Nesse estado reina o medo, pois não tem garantia de proteção. E aí a gente pode lembrar também da polícia, né? A ideia de polícia, de segurança, enfim, dos exércitos. Que aí essa ideia de garantia de proteção, quando o Hobbes vai falar dos exércitos, de pessoas que estavam, né, responsáveis por garantir essa segurança das pessoas. E aí nós temos também as motivações dos seres humanos nesse estado são individuais, como já havia falado. Cada um agiria segundo seus interesses. Não existe a ideia de comunidade, não existe a ideia do outro, só existe a minha ideia e as minhas necessidades para continuar vivo. Vamos lá, para o próximo. E aí o Hobbes, ele vai pensar, certo? E aí eu digo a página 46, certo, gente? Página 46, lá embaixo, lá na última parte. O Hobbes, ele vai pensar uma solução, né? Porque não adianta o ser humano continuar nesse estado de natureza, porque ele vai acabar se destruindo, né? A raça humana acaba se destruindo. E aí ele pensa no contrato social, certo? E aí vamos ler aqui. Para que o estado de natureza seja cessado, ou seja, acabe, segundo Hobbes, é preciso um contrato social. Esse contrato estabeleceria as bases de uma sociedade civil, onde os indivíduos, por interesses recíprocos, renunciariam à liberdade e à posse, transferindo esses direitos para uma terceira pessoa. Então vamos lá. Carol, não entendi essa parte. O Hobbes, ele acreditava que para que a sociedade começasse a estabelecer sua base, começasse a se organizar, todos os indivíduos desta sociedade, eles deveriam renunciar à ideia de liberdade. A ideia de que eu possa fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, certo? E passar esses direitos para uma terceira pessoa. Ou seja, que essa pessoa iria governar, iria comandar essa sociedade. Que essa pessoa se chamaria soberano, certo? Vamos pensar aqui, vamos trazer um pouquinho da aula passada, né? Da aula sobre Aristóteles e as formas de governo. Vamos pensar aqui na monarquia, ok? Lembra que eu falei que a monarquia existia uma pessoa que comandava, né? Pronto, na monarquia existia o soberano, que era o rei, e a mesma ideia do Hobbes, certo? Ele acreditava que para esse contrato se estabelecer, esse contrato se firmar, as pessoas precisariam de ter uma pessoa que iria governar as outras, e essa pessoa se chamaria soberano, certo? Simples. Então, vamos lá para o próximo. E aí, gente, o soberano é uma pessoa, certo? E aí, a gente mais uma vez retoma a aula passada. Ele chama soberano, mas ele também diz que pode ser uma pessoa, e aí a gente entra para a forma de governo monarquia, certo? Ou pode ser uma assembleia, que aí a gente entra para a forma de governo da aristocracia ou democracia. Ou seja, ele chama soberano tanto uma pessoa governando, como várias pessoas governando, certo? E essa pessoa, ou essas pessoas, têm o poder de criar e de aplicar leis garantindo aos homens direitos naturais. Ou seja, essas pessoas elas têm que fazer de fato, tanto criar leis que possam gerir, organizar, como aplicar essas leis, né? E quais são esses direitos naturais, Carol? Vida e paz. Que eram coisas que, se a gente for pensar,
no estado de natureza era bem complicado, né, garantir esses direitos. Vida quase impossível, porque era pessoas tentando se matar, violência atrás de violência, e pais também por questões justamente disso. Então, assim, os homens seriam sócios nesse pacto, ou seja, seria um bem comum para que a questão dos direitos fossem garantidos, as pessoas tivessem direito à vida e à paz. Os homens teriam que seguir essas leis, né, e teriam que ser sócios nesse pacto, ou seja, porque teriam que ter a ideia de que é um bem comum, a ideia de que todas essas leis deveriam e seriam para o bem comum, para que as pessoas conseguissem viver em paz e harmonia, certo? E assim eu trouxe alguns recortes, né, da apostila de vocês, e aí eu vou lendo e vou comentando esses recortes, certo? Então vamos lá, que vai resumir de fato o que seria a sociedade civil. Para Hobbes, a sociedade civil resulta de um pacto constituído voluntariamente e racionalmente, ou seja, as pessoas, por livre e espontânea vontade, iriam participar desse pacto, pelo qual os indivíduos abrem mão da sua liberdade e conferem todo o poder ao soberano. Lembra? O soberano iria reger essa sociedade de uma forma absoluta. Ou seja, as pessoas não poderiam questionar as ideias e as leis do soberano, porque ele estaria ali para organizar e gerir aquela sociedade para que ela não voltasse mais para o estado de natureza. A originalidade de seu pensamento consiste justamente em ter considerado que o indivíduo é favorável ao poder absoluto, ou seja, as pessoas que participariam desse pacto, elas estariam a favor do poder absoluto, elas concordariam que o soberano teria o poder absoluto, ele poderia governar sem nenhum questionamento e as pessoas deveriam seguir essas regras, certo? Ao mesmo tempo que admite o pacto social, ou seja, aceita uma liberdade menor, ou seja, eles estão entregando e estão aceitando a liberdade, estão aceitando tirarem sua liberdade por livre e espontânea vontade, para que o soberano pudesse gerir e organizar e para que eles não voltassem mais para o estado de natureza. Mais uma vez eu vou repetir, porque eles queriam viver em harmonia e queriam ter os seus direitos naturais aplicados, que seria a paz e a vida, certo? Vamos lá. Além disso, para Hobbes, o que move o ser humano não é a busca do bem, mas a satisfação de seus desejos, ainda que à custa de prejuízos para o outro. Ou seja, para o Hobbes, ele não acredita que o homem vai pensar no outro, não. Ele não acredita que o homem vai ser empático. Ele não acredita que o homem vai buscar o bem da humanidade. Não. Ele acredita num homem individualista. Ele vai acreditar no homem que satisfaz os seus desejos e não se preocupa com o prejuízo que ele pode causar às outras pessoas buscando esse desejo. Ele acredita num homem individual, certo? Por isso que, por conta disso, por conta da natureza do homem, que ele acredita que esse pacto, esse contrato social deva ser feito, certo? Porque para não voltar, sempre trago isso, para não voltar para o estado de natureza. Vamos lá. Por isso que Hobbes, a passagem do estado de natureza à sociedade civil seria racional, ou seja, uma decisão voluntária dos homens para garantir sua autopreservação. Ou seja, o homem ele não pode ser forçado a fazer esse contrato. Ele tem que ser de forma racional. Ele tem que ir com livre e espontânea vontade, para garantir a sua autopreservação, para garantir a sua vida, para garantir que ele não precise mais lutar para conseguir viver. Sendo assim, ao transferir a liberdade para o soberano, isso não significa que ele vá se privar de liberdade, não significa que ele vá se privar da liberdade como um todo,
mas a possibilidade de cumprir as leis estabelecidas a fim de preservar a própria existência. Ou seja, aqui para o Hobbes é mais importante para o ser humano preservar a sua existência do que preservar a sua liberdade, certo? Então, a questão de existir aqui para o Hobbes é muito mais importante do que a liberdade. E aí ele traz um trechinho do livro O Leviatã, eu vou ler aqui para vocês. Resignar ao seu direito a todas as coisas, contentando-se em relação aos outros homens, com a mesma liberdade que os outros homens permitem em relação a si mesmo. Ou seja, ele tem que se contentar, né, com a ideia de que eu preciso e de que ele precisa seguir as leis e cumprir essa lei, porque aí ele vai existir, ele vai continuar existindo. Ele prefere, mais uma vez, se privar da liberdade para preservar a sua existência. E aí, eu trago para vocês o livro, né, tão comentado nessa aula, que é o Estado do Leviatã. Então, vamos lá. Falar um pouquinho, né, sobre o Estado no livro Leviatã, certo? E aí vocês perguntam, Carol, por que Leviatã? Por que esse nome? Nunca ouvi falar. Gente, Leviatã era uma criatura mitológica, certo? Que de grandes proporções, muito grande mesmo. Se vocês forem pesquisar fotos ou algumas pinturas dele, vocês podem encontrar na internet. Comum no imaginário de marinheiro, certo? O Leviatã geralmente ele aparece nos mares, enfim, os marinheiros acreditavam que existiam esse monstro mitológico no mar. E o principal objetivo era garantir a preservação da vida. Vocês estão vendo a relação do ser mitológico, o Leviatã, com o nome do livro? E aí ele chama o Estado de Leviatã, porque o Estado vai garantir a vida, assim como o Leviatã, o ser mitológico, garantia a vida dos marinheiros. Então, o Leviatã é o principal livro de Hobbes, uma das principais obras de Hobbes, e ele vai apresentar a tese de como o homem sairia do estado de natureza para a sociedade civil por meio de um contrato social, como eu já havia falado na aula anterior, certo? O homem assinaria esse contrato social por livre e espontânea vontade, ok? E aí ele sairia do estado de natureza e construiria a sociedade civil junto com o soberano, entregando a sua liberdade, enfim, para o soberano criar as leis e para que ele possa proteger a vida do homem. E aí o Hobbes ele vai distinguir dois tipos de corpos, certo? No livro ele vai dizer que existe o corpo natural e o artificial, certo? O corpo natural ele vai conceituar que é o corpo de cada ser vivo, é o nosso corpo normal, braço, perna, enfim. Seu bem máximo, o corpo do ser humano é o seu bem máximo, ou seja, é o seu maior valor. O corpo que eu tenho é o meu maior valor e que precisa ser conservado acima de tudo. Eu, como ser humano, tendo um corpo natural, eu preciso conservá-lo acima de tudo. Pensem bem nisso. E existe o corpo artificial, que é o corpo coletivo, que é o ser humano, que é a sociedade em si, juntos, todos os seres humanos juntos. E representa o todo social. E um corpo é um corpo artificial, pois é criado e construído, o exemplo, o governo. Ou seja, o corpo artificial é um conjunto de corpos naturais. Certo? O corpo natural é o corpo de cada ser humano, de cada indivíduo, e o corpo artificial é o conjunto de cada indivíduo, é o corpo natural coletivo. São vários corpos naturais. E aí, ele vai dizer que o Leviatã é um corpo artificial. Por quê? O corpo artificial não é um coletivo de seres humanos, não é?
E o Leviatã não é o Estado? E o Estado não seria vários seres humanos, vários homens governando? Pronto, simples. O Leviatã é um corpo artificial. Por quê, Carol? Porque o corpo artificial é um coletivo de corpos naturais. E os corpos naturais são corpos de cada ser vivo. Ficou claro? Se não ficou, eu vou explicar novamente. Que eu aqui olhando da câmera, não sei, consegui ver você aí, de onde você está assistindo, eu consegui ver que ficou um pouco complexo para você. Então vamos explicar novamente. Vamos lá. Vamos novamente. O corpo natural é o corpo de cada ser vivo, certo? Ser humano. E o corpo artificial é um corpo coletivo, representa um todo social, uma comunidade, uma sociedade, certo? Exemplo, ele dá o exemplo nessa apostila, o governo, mas também pode ser a sociedade. E aí ele fala que o Leviatã é um corpo artificial. Por quê? O Leviatã, ele vai chamar de Estado, certo? E o Estado são várias pessoas, certo? O Estado aqui são várias pessoas. Nós vemos no Estado do Ceará, várias pessoas. E o Estado como uma forma de governo, né, lá o governo do Estado, também são várias pessoas, exercendo lá suas funções e fazendo com que os nossos direitos sejam exercidos, não é isso? Então, ele vai dizer que o corpo artificial, o Leviatã é um corpo artificial justamente por isso, porque são várias pessoas exercendo, né, e criando leis e fazendo com que esse estado de natureza não possa mais voltar, que ele continue, que a gente continue com a sociedade civil, certo? Então vamos mais uma vez. O Leviatã é um corpo artificial porque ele é um corpo coletivo, porque ele é um conjunto de pessoas que estão ali para exercer suas funções e fazer com que o estado de natureza não volte mais. Então vamos lá. Aqui eu trago mais uma parte do texto, certo? Que Hobbes vai explicar bem direitinho o que é o soberano, né? Porque eu falei do soberano anteriormente na aula, mas eu não expliquei a fundo o que seria o soberano, bem de fato, né? Então eu trouxe esse trechinho aqui para vocês. O soberano é quem recebeu o poder transmitido pelo povo, que por sua vez, a partir desse momento é chamado de súdito. Ou seja, soberano é quem tem um poder e súdito é aquele que deu o poder, certo? Soberano, quem tem o poder, súdito, quem deu o poder. Para Hobbes, o poder é soberano e absoluto, ok? Não pode ser questionado. Sua soberania ilimitada é legítima e necessária, na medida em que os homens instaurariam novamente a guerra caso lhes restasse algo de sua liberdade natural, por menor que fosse. Ficou complexo aí, né, gente? Vamos ler novamente. Sua soberania ilimitada é legítima e necessária na medida em que os homens instaurariam novamente a guerra caso lhes restasse algo de sua liberdade natural, por menor que fosse. Ou seja, por que a soberania aqui ele é um poder absoluto? Porque caso acontecesse algo em que as pessoas acabassem entrando em guerra, né, e tentassem voltar àquele estado de natureza de violência, o soberano ele teria que entrar lá com força, com o seu poder, para evitar que eles entrassem nesse estado de natureza novamente, né? Que eles acessassem essa liberdade que eles já não tinham, já que eles concederam essa liberdade para o soberano, para que eles pudessem continuar existindo, né? Os seres humanos continuassem existindo. Isso aqui, segundo Hobbes, certo? Assim, pode-se concluir que para Hobbes, os homens precisariam ser governados, ou seja, eles precisariam ser comandados
porque eles, a qualquer momento, eles poderiam tentar voltar ao estado de natureza. Então, eles precisariam de alguém para que controlasse os seres humanos, a fim de que houvessem chances de sair de uma situação de cada um por si. Situação que, embora seja de liberdade, carrega consigo o perigo da violência iminente. Ou seja, como eu já havia falado, eles precisariam de alguém para governar, para que controlasse qualquer situação que possa vir a ser violenta, seja de cada um por si, e que traria a violência iminente. Então, o soberano, ele tem esse poder ilimitado e legítimo, sem ser questionado, porque ele teria como principal função controlar os seres humanos para que eles não voltassem ou não tivessem qualquer perigo de violência iminente, certo? É por isso que os homens aceitaram transferir sua liberdade, pois todos a transferirem igualmente, estando sujeitos ao soberano e às mesmas condições de súdito. Ou seja, a partir do momento em que eles transferiram sua liberdade, eles entregaram todo o poder ao soberano, e quando eles entregaram todo esse poder ao soberano, ele estaria dizendo para o soberano: nos controle, porque pode ser que a gente, a qualquer momento, possa voltar ao estado de natureza, e a gente não quer, certo? A gente quer continuar vivo, né? Sempre lembrando aqueles direitos naturais, vida e paz. Eles entregaram a liberdade deles de fazer o que eles quisessem, do cada um por si, para ter essas garantias, que era a vida e a paz. E o soberano, ele traria essa garantia. Lembrando aqui, como eu já havia falado, que o soberano, ele tanto pode ser monarquia, como ele pode ser a assembleia, que aí entra a aristocracia e a democracia. E aí, vamos para, finalizando aqui a parte do conteúdo, para a gente depois entrar nas questõezinhas e discutir sobre as questões. Vamos lá. Hobbes foi um dos poucos filósofos que questionaram a teoria política de Aristóteles, certo? Aristóteles, o filósofo que a gente falou, o Ari, certo? Enquanto Aristóteles afirmava que o homem é um animal político, ou seja, o homem por natureza, ele é político, Hobbes analisava a natureza humana sob uma perspectiva mais desconfiada. Hobbes não acreditava que o homem era um ser bom. Ele acredita que o homem é o lobo do homem, entende? Ele acredita que ele é o próprio predador do homem. Para ele não existe o outro, para ele só existe si mesmo. Que significa que os homens defendem seus interesses individuais, ok? E sempre colocando acima dos interesses do demais e nutrindo em geral uma profunda indiferença quanto às crenças e convicção do outro. Diferente do Aristóteles, que acreditava que o ser humano era um ser político, que acreditava em viver, pensava no bem comum, na comunidade. Para o Hobbes, não. Para o Hobbes, o homem sempre vai colocar os seus interesses acima dos outros. Por isso que ele vai precisar desse contrato social, desse pacto entre eles, para que não ocorra, esse estado de natureza, Hobbes era um filósofo cético. Ou seja, o que é cético, Carol? Ele não acreditava em nada, Ele sempre duvidava, certo? Ele vai ser descrente da relação em relação à bondade e ao altruísmo. Ele não vai acreditar no homem bom e nem vai acreditar no que as pessoas podem ajudar, considerando a natureza humana racionalmente sem o emprego da fé e da esperança. Ou seja, ele vai ser, além de cético, ele vai duvidar da esperança. Ele vai duvidar que o homem um dia possa chegar a ser bom, que o homem um dia pode ser altruísta e pensar nos outros, sem a necessidade de ter um Estado, de ter o Leviatã gerindo e construindo essa ideia de sociedade civil, de comunidade, certo? Ele nunca vai acreditar que o ser humano por si só, individualmente, vá conseguir ser empático ou ter uma relação de bondade. Então,
aqui a gente termina o nosso conteúdo. Vamos lá para a página 46. Opa, 48, gente, desculpa. E aí a gente vai responder essas duas últimas questõezinhas e a gente finaliza, ok? E aí ele vai falar, né? Após reler o texto, o homem é uma fera governável, o estado de natureza para Hobbes. Responda as questões. O que significa a famosa afirmação de Hobbes? O homem é o lobo do homem. Então, né, a gente já havia explicado na aula, vocês podem dar voltar um pouquinho para ver, mas eu vou, né, explicar aqui rapidamente, fazer um resuminho. Então, o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é o próprio predador do homem, então o homem vai caçar o próprio homem, então o homem vai matar o próprio homem, o homem vai viver em guerra com o próprio homem. Simples. E aí, essa é uma questão pessoal que vai fazer vocês refletirem aí em casa. Você concorda com as ideias de Hobbes em relação à natureza humana? Por quê? Você vai explicar. Se o homem, se essa a natureza do homem, se o homem de fato não é bom, se o homem de fato ele vai pensar sempre nos interesses individuais do que no interesse coletivo, é isso que vocês vão explicar, certo? E vai dizer o porquê, ok? Então, a gente encerra mais uma aula, mais um tema, certo, gente? Não esqueçam de ler a parte da apostila, não esqueçam de dar uma olhada nos slides. Vamos lá, vamos com foco, vamos com fé, força, que vai dar tudo certo e vocês vão conseguir finalizar o curso, ok? Até a próxima!